assistir mais um vídeo aqui pra vocês. Sempre que eu leio uma parte de um livro ali, eu falo, é legal, vou falar isso no canal, porque as meninas podem se identificar. Os assuntos são meio aleatórios assim, né? Mas a gente sempre chega a uma conclusão. Eu acho que o importante é realmente ter uma mensagem pra passar, independente de estar um vídeo bonitinho, de falar, né? Eu não falo nada disso, gente. Tem que curtir, hypar, tem isso ainda. Não sei o que significa, mas eu vou começar a fazer bonitinho pra vocês. Mas eu tava lendo um livro que fala sobre uma coisa bem relevante que eu queria passar aqui pra vocês. Antigamente, bem antigamente mesmo, tá? Eu tava lendo um livro sobre Maria Madalena. A história verídica dela, né? E não a que tem na Bíblia. E várias passagens, enfim, vocês precisam ler um livro, vocês precisam assistir a série, tem uma série dela. Eu não vi ainda não, mas eu tô lendo o livro e já sei mais ou menos a história. Antigamente as mulheres elas eram muito unidas, né? Porque se hoje a gente sofre machismo, né? Essa coisa tão estrutural já que a gente nem precisa, não pode querer mudar pelo realmente por quem tá atirando, vamos dizer assim, a gente tem que colocar colete nas vítimas, né? Então eu já tentei muito bater de frente, brigar com um homem, tentar educar, só fui odiada e saí de maluca, então assim, desisti realmente. E tem muitas mulheres machistas também, né, por viverem nesse sistema e não quererem ir contra a manada, né, fica nadando ali contra a maré cansa, então é melhor você se encaixar à realidade e viver uma vida de paz. Eu gostaria muito de conseguir, mas chega uma hora que meu calo aperta realmente e eu volto pro meu campo de batalha, até realmente, assim, eu acredito que exista, aproximar pessoas que não tenham medo do poder feminino, né? Mas o pior que isso é que eu vejo que antigamente, como eu estava falando do livro da Maria Madalena que eu estava vendo, as mulheres elas eram muito unidas, porque esse machismo ele era muito mais cruel, né? Era realmente sanguinário. Em relação às mulheres, elas eram usadas como objetos e existem passagens no livro falando na história da Maria Madalena, em um casamento que ela teve, que ela não conseguia ter filho e o marido estuprava ela sempre, né? Estuprava, o marido estupra, tá, gente? Não era só ser marido que não é estupro, não. Ela não queria, ele fazia sexo à força com ela. E ela deixava, ela permitia, ela gostava e era amiga, inclusive, de uma mulher que ela colocou dentro da casa dela pra então o marido pudesse ter relações sexuais com a outra mulher e, quem sabe, ter um filho. Então, assim, imagina isso hoje em dia. Não, né? Mas diante das circunstâncias e da história em si, você dá toda a razão para a mulher. Primeiro que essa coisa da traição, da monogamia e tudo, não, sabe? Antigamente, gente, era muita guerra. Realmente as mulheres eram queimadas, né? Eram degoladas, era uma chacina, assim, em relação a isso. Não vou nem entrar muito nessa pauta. Mas as mulheres elas eram unidas justamente porque era mais guerra do que é hoje em dia. Hoje em dia é uma guerra mais silenciosa, uma guerra mais sutil, mas que ainda existe, né? Antigamente não, antigamente era sangue mesmo. Então as mulheres elas se uniam justamente porque elas sabiam da falta de poder que elas tinham diante do machismo, né, que era tão evidente. E eu vejo que isso vem piorando, né? Hoje em dia eu vejo muito mais as mulheres umas contra as outras, principalmente em prol de um homem, principalmente se ele estiver bancando a vida dela e provendo coisas ali e ela não precisar fazer nada da vida. E as mulheres brigando entre si por conta de homens provedores, sabe? Eu acho isso é muito sufocante, eu fico sem ar. Eu acho uma coisa assim totalmente fora da realidade do correto, né? Então, a mulher ela é tão poderosa e ela se coloca atrás de um homem porque esse homem pode ter tido mais benefícios na vida, pode não, com certeza, né? Mais credibilidade, mais benefícios, construir um império e ela, por ser mulher basicamente, né? Ou então por ter tido uma educação, né, de um pai, ou então de um ex-namorado que esteve com ela, que ela não precisava correr atrás, não precisava sair de casa, porque ele ia arcar e prover tudo pra ela. Ela vai pro mercado de trabalho, ela vai pra essa guerra
sem saber como agir, né? Sem ter essa malícia, essa malandragem, esse pensamento racional e achando que todo mundo é bonzinho, igual ela é, achando que todo mundo tem um coração bom, todo mundo quer que todo mundo cresça e ninguém vai diminuir ela, né? Ela não vai ser realmente prejudicada. Eu tô contando basicamente a minha história, tá? Então, eu sou muito ingênua, eu sou muito coração, né? Eu quero ajudar todo mundo, mas eu percebi que não é assim a vida, né? Eu percebi que realmente é selva. E eu não me permito participar dessa selva, né? Eu não endureço meu coração e vou fazer coisas na pilantragem ou com intenções obscuras, porque o mundo é assim, eu realmente me afasto, né? Por isso que eu não tenho realmente contato com muita gente. As pessoas se afastam de mim também. Mas tá tudo certo, é isso mesmo que tem que acontecer. Não ligo de ser mais solitário, eu tenho pouquíssimos amigos e eu tenho pessoas muito leais, né? Já achei que tivesse também, já cortei as ervas daninhas, mas enfim, o que eu tô querendo te dizer? Já fui muito traída, né? Traída no sentido de trabalho, traída no sentido de amizade, na família. Então, assim, eu percebo que as traições que eu tive, que foram mais cruéis e que me prejudicaram mais, foram de mulheres. As mulheres que me traíram na vida me causaram os danos, assim, que foram as fases difíceis que eu passei. Mas essas mulheres não me traíram de cara a cara. Elas me traíram sempre por trás de um homem poderoso, né? Então, foi como isso? Qual foi essa estratégia? Foi fazendo a cabeça, manipulando um homem poderoso contra mim, né? Então, esse tipo de traição da mulher contra outra mulher que já passou pelo que você está passando e mesmo assim não deixa você crescer, ela quer que você continue ali, né? Às vezes ela começa a te ajudar e vê que você pode até mais que ela e puxa teu tapete. Isso acontece, tá, gente? Isso acontece, é muito triste e é muito pior porque é uma traição articulada, sabe? A mulher conhece as fragilidades da outra mulher, a mulher calcula algo que realmente vai ferir a outra que tá ali na posição mais vulnerável, né? Então, as traições que eu recebi na vida que me prejudicaram realmente na questão emocional, na questão financeira, na questão profissional, foram de mulheres que já estavam me ajudando, né? Já se propuseram de me ajudar em algum momento e quando elas viram que eu poderia muito, que eu poderia mais e que eu enxergava quem é quem, elas puxaram meu tapete e me traíram. Mas não na minha cara, elas me traíram através da manipulação de um homem poderoso, que esse sim poderia ter algum tipo de recurso no trabalho, ou familiar, ou de saber das minhas vulnerabilidades e me prejudicar. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque, óbvio, homens se incomodam com a gente, homens traem a gente, mas é mais encheção de saco, tá? É mais querendo diminuir a nossa potência, não querendo que a gente seja quem a gente é, porque isso força com que eles se movimentem também. Eles não sabem o que fazer quando o dinheiro não compra, porque tem algumas pessoas que só têm dinheiro. Então fala assim, não, eu vou estar com essa mulher aqui, não. Aí vai chegar um cara mais rico, ela vai pra ele. Qual vai ser minha garantia aqui? Eu preciso estar com uma mulher que precise de mim. Então, sim, é mais encheção de saco. Agora, quando a mulher que sabe quem você é, sabe da tua luta, sabe da tua essência, sabe das suas vulnerabilidades, ela te trai porque ela sabe do teu potencial e isso a deixa insegura, é muito cruel, é muito cruel. Então, eu não fico pensando na parte ruim não, só tô contando para vocês entenderem. Agora, penso o contrário disso, a união das mulheres. A gente não precisar usar um homem ali como porta-voz dela para que seja feita alguma coisa no mundo, né? Para que ela seja respeitada, para que ela tenha uma garantia financeira, uma casa, uma segurança, porque é isso que a gente busca, né? Acho que a mulher, é óbvio, a gente quer curtir, quer viajar e tudo, mas a gente busca num homem, numa família, é a segurança, porque a gente já vive em guerra, né? A Terceira Guerra Mundial já tá acontecendo, gente. É neurocientífica. É uns contra os outros, né? Da própria família, ferindo quem a gente ama por medo de ser ferido. Então, assim, a guerra já tá rolando já. E as mulheres, elas estão cada vez mais umas contra as outras, né?
E acho que o machismo faz isso também com as mulheres na cabeça delas, né? E tem aí alguns homens que são bons, sensíveis, inteligentes e forçam, né, ali que a gente tem o nosso máximo de potencial. Mas são poucos também. E as mulheres não estarem juntas, não estarem unidas, se fortalecendo, mostrando uma força e mostrando o perrengue que passa, mostrando que não abaixou a cabeça pro perrengue. Diante de todas as injustiças, ela ainda confia nela, ela sofreu tudo aquilo e continua na linha dela. Mostrar isso uma para as outras faz com que a gente se fortaleça. Então, se a traição de uma mulher para outra mulher é tão severa e tão dolorida, imagina a potência que seria se a gente se unisse de verdade, se a gente não competisse, né, entre a gente, se a gente não colocasse o homem como o poderoso, o inteligente, o capaz, se a gente enxergasse a realidade. Porque somos nós que somos capazes, não querendo diminuir os homens, tá? Mas dá licença, somos nós que somos capazes. Somos nós que somos sensíveis, somos nós que somos intuitivos, somos nós que conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente se dá bem e a gente consegue ser versátil e consegue realmente ter uma capacidade fora do comum, né? Por conta da nossa sensibilidade, por conta da nossa intuição, por conta da nossa capacidade de ler as pessoas, as fisionomias, os ambientes e as energias. Imagina se a gente acreditasse na gente. E mais que isso, imagina se a gente se apoiasse. Que barulho que isso ia fazer. É por isso que o machismo tá aí. O machismo é o medo da mulher ser inteira, da mulher não precisar do homem, da mulher não necessitar ter uma figura ali masculina para que proteja ela. Proteja de quê? De outros homens. Então, pensem nisso, gente. Eu criei esse canal aqui basicamente para falar sobre isso, que é uma coisa que eu tenho muito latente na minha cabeça e eu não tenho com quem falar. Eu simplesmente não tenho com quem falar, então eu decidi ir pra câmera e postar, porque de repente isso cai aí no ouvido de algumas pessoas que também não tem com quem conversar e tem isso de forma muito intrínseca na vida, e a gente consiga fazer um movimento, né, nem que seja pequeno, para uma apoiar a outra, porque é assim que começa, né? A gente não veio nesse mundo para viver sozinho, a gente não veio. Mas a gente também não veio para necessariamente viver com a nossa família sanguínea, né? E a gente também não veio para mudar quem a gente é para poder viver em bando. Então acostume-se a ser sozinho, eu já acostumei. E saiba que quando as pessoas são sozinhas é porque elas sabem muito bem cuidar de si, né? E às vezes já passa de um ponto que é a opção estar sozinha. Opção devido ao filtro que a gente já tem e que a nossa energia nem permite que qualquer um chegue perto da gente, tá? Não sei se vocês vão entender, não sei se vocês vão entender, mas espero que só que a mensagem em si, para vocês acreditarem em vocês e apoiarem as mulheres que têm aí ao seu redor, né? E se a mulher quiser te diminuir, se afasta, não dá o troco não, deixa ela pensar, porque ela tá fazendo isso diante do que ela viveu já também. Então, de certa forma, nem é culpa dela que nós mulheres fomos massacradas aí por séculos. Então, nós temos até o direito, né, de ser arisca, de querer dar o troco, mas a solução, de fato, é acolher quem está ferido e mostrar que aqui não tem perigo, né? Não tem competição, não tem perigo, não tem vaidade, não tem disputa. Só tem uma ajudando a outra a reconhecer de fato quem a gente é. Tá bom? Beijo, gente.